nossas Bíblias, no livro de Lucas. Obrigado, Tiago. Queria só pedir para a gente poder desligar as luzes aqui do palco, ok? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Até o verso 20. Ok? Estamos juntos? Compartilhe a sua Bíblia aí com quem está perto de você, para que todos possam também ler a palavra de Deus. Diz o texto que no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, ou não temas. Zacarias, sua oração foi ouvida. A sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas notícias, boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Vamos continuar a leitura? Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. E quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses, não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. E continuando aqui um pouquinho mais, você vai avançar aí comigo no verso 57 do mesmo capítulo 1.
Vamos terminar essa história. Né? Diz o texto que ao se completar, verso 57 do capítulo 1, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome? O pessoal gosta de dar palpite, né, vai? O pessoal gosta de dar palpite, misericórdia. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria ele, né, que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele voltou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Aí você está aí no capítulo, já no final do capítulo 1, terminou o capítulo 1, separe o capítulo 2. Para quê? Para que hoje à noite, quando você reunir a sua família, depois do culto, né, você venha hoje à noite aqui louvar a Deus com a gente, com o coro de Natal. Então, estaremos juntos em nome de Jesus hoje à noite. Mas depois, à noite, quando você for jantar com a sua família, leia o capítulo 2. De 1 a 7, que conta especificamente o nascimento de Jesus. E fale com a sua família sobre o lugar que Jesus precisa ter na sua família, na sua vida. Jesus nasceu numa estrebaria, nasceu num celeiro, foi colocado num curral, porque não havia lugar para ele na estalagem. E Jesus precisa ter lugar na sua vida. Jesus precisa ter lugar no seu coração e na sua família também. Amém? Então, hoje à noite, antes de comer, né, a rabanada, o panetone, lá, qualquer coisa que você tenha, você leia o texto de Lucas capítulo 2, de 1 a 7, e ore com a sua família, cante um cântico de louvor a Deus, exalte ao Senhor e faça um culto de gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na celebração do seu Natal. Neste Natal, não se esqueça do aniversariante. Amém? Você pode dizer para o seu irmão que está aí do seu lado? Não se esqueça do aniversariante. Não se esqueça do aniversariante. Glória a Deus por isso. Amém. Este texto que nós lemos, ele não trata especificamente do nascimento de Jesus. Ele trata do nascimento de João Batista, né? Trata do nascimento do precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. E nós temos aqui alguns personagens dessa história que certamente fizeram uma diferença muito grande, muito grande.
Isabel, mulher de Zacarias, era prima de Maria. Então, consequentemente, João Batista tornou-se primo de Jesus quando nasceu. E eu gostaria de destacar alguns itens desta história que nos reportam ao Natal, que nos reportam também ao nascimento de Jesus e que falam certamente sobre a forma pela qual nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, devemos celebrar o Natal de Jesus. Primeiramente, celebre o Natal colocando a sua vida à disposição de Deus. À disposição de Deus. Isabel e Zacarias, então, foram pais de João Batista. Antes do menino nascer, algumas coisas aconteceram que nos chamam a atenção. Zacarias era um sacerdote, um líder do seu povo, porém um homem idoso e casado também com uma mulher idosa, e ambos não tinham filhos. Lá no fundo do coração eles carregavam essa tristeza, essa angústia de não terem tido filhos. Especialmente para a mulher, naquela época, a própria Isabel fala, né? Deus agora está me tirando esta vergonha, esta humilhação, porque para a mulher, no contexto da cultura daquele tempo, uma mulher que não conseguisse gerar um filho sofria uma humilhação diante da sociedade, não conseguia, não se sentia bem diante da sociedade. Lá no fundo, então, eles carregavam esse sentimento de dor, de tristeza, por não terem tido um filho. Quando, no entendimento deles, tudo já estava perdido, tudo estava acabado, não havia mais nada o que fazer, Deus interveio e os surpreendeu com a sua graça. Que maravilha, né? Que bênção. Quantas vezes nós achamos que tudo está perdido? Quantas vezes nós achamos que tudo está perdido, que não tem mais jeito? Aí Deus vem e nos surpreende com os seus milagres, nos surpreende com a sua graça, nos surpreende com algo extraordinário que foge completamente ou que fugiria completamente à nossa expectativa. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Efésios 3, verso 21. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos sequer imaginar, pensar. Paulo também disse na sua carta aos Coríntios que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, é justamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, coisas que nós não fomos sequer capazes de pensar, de imaginar, é aquilo que Deus preparou para a gente. É por isso que a gente precisa sempre lembrar que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Muito melhores que os nossos. É bom ter planos, é bom fazer planos, é bom sonhar e tal, mas o melhor é deixar Deus fazer isso para a gente. O melhor é deixar Deus fazer, construir, desenhar os nossos planos. O melhor que você pode fazer por você no ano de 2018, para começar bem esse ano, é pegar uma folha em branco e assinar embaixo, sem escrever nada, e dizer para Deus: pode escrever o que o Senhor quiser. Pode escrever o que o Senhor quiser. Eu já assinei. Eu já assinei. Você teria coragem de fazer isso para Deus? Vai que Deus escreve alguma coisa que você não gostaria. Mas Ele sabe o que você precisa fazer. E o que Ele quer que você faça sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Isso significa seguir Jesus. Isso significa seguir Jesus. Voltando a Zacarias e a Isabel, nós precisamos nos lembrar, queridos, que Deus usa quem Ele quer. Mesmo as pessoas mais simples, humildes, desprezadas, porém íntegras e fiéis a Ele. Isabel era uma mulher desprezada perante a sociedade.
desprezada perante a sociedade, humilhada perante a sociedade, mas Deus a usou. Deus a usou. Deus usa as pessoas simples, humildes e até mesmo aquelas desprezadas, humilhadas pela sociedade, porém íntegras. Íntegras. Apesar da sua humilhação, ela se manteve íntegra e fiel a Deus, ao Senhor. Lucas descreve Isabel e Zacarias como justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quantas vezes a gente parece que tem aquele surto de criancice, surto de infidelidade, né? Surto de birra, de pirraça com Deus. Se Deus não faz o que eu quero, se Deus não faz então aquilo que eu estou pedindo, se Deus não atende ao meu pedido, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes as pessoas agem dessa forma, que tem aquele surto de birra de criança no supermercado, né? Que deita no chão e fica batendo, esperneando e tal o tempo todo, porque a mãe não comprou aquilo que ele queria, porque a mãe não fez aquilo que ele queria. Zacarias e Isabel não fizeram isso. O que mais eles queriam, eles não tiveram, mas eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram íntegros. Então, quando Lucas vai descrever o nascimento de João Batista, o que ele diz é que eram duas pessoas, era um casal justo, que procurava andar em todos os preceitos de Deus, embora não tenham recebido aquilo que eles queriam, embora tenham orado com insistência e não tenham recebido, eles permaneceram fiéis, fiéis ao Senhor. Eu não sei se você vai receber em 2018 tudo aquilo que você gostaria de receber. Tudo aquilo que você pediu a Deus para receber. Mas a minha oração é que, recebendo ou não recebendo, você permaneça fiel. Você permaneça íntegro na presença de Deus. Você permaneça fiel a todos os mandamentos do Senhor. Eles eram íntegros, justos em suas obras, procuravam agradar a Deus através do cumprimento dos mandamentos e preceitos. E Deus, então, entendeu que poderia contar com eles para fazer algo extraordinário. Extraordinário. Deus estava prestes a fazer algo tremendo, estava prestes a intervir na história da humanidade como nunca antes, e por isso precisava contar com pessoas fiéis, contar com pessoas que estivessem dispostas a serem usadas por Ele, pessoas que estivessem dispostas a obedecer a Ele. Meus irmãos, quando Deus estava para enviar o dilúvio, Ele chamou Noé, um homem que o agradou com a sua integridade no meio de uma geração corrupta e perversa, como a geração dos dias de Noé. Quando Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou descer até o Egito para libertar o meu povo. Você quer ir comigo? Vamos juntos? Eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi os seus clamores, os seus gemidos. O meu povo está gemendo lá no Egito e eu resolvi ir lá para libertá-lo. Você quer ir comigo, Moisés? E Moisés foi com ele. Meus irmãos, quando Deus estava para enviar o Messias, Deus se dirigiu a algumas pessoas. Uma delas foi Zacarias, um homem simples, humilde, porém justo e temente a Deus. Justo e fiel a Deus. Um homem justo na presença do Senhor. Deus usa quem Ele quer. E eu queria só lhe lembrar que Deus quer usar você de uma forma tremenda para anunciar o nascimento do Salvador. A obra de João Batista consistiu nisto: o Salvador está chegando. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. O Salvador está chegando. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a dizer que o Salvador já chegou. Ele está aqui.
E Ele quer usar a mim, a você, a cada um de nós, a partir do ambiente da nossa família, do ambiente onde moramos, trabalhamos, estudando, com as pessoas com as quais nós convivemos. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. A Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios que Deus usa as coisas simples deste mundo para confundir as sábias. Deus é poderoso para fazer tudo isso e nós precisamos realmente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Pessoas simples que possam render-lhe glória, que possam dar toda a honra e toda a glória a Ele. Deus quer usar a sua vida para fazer toda a diferença na vida de muita gente neste Natal. Segundo lugar, celebre o Natal com os olhos bem abertos. Com os olhos bem abertos. Zacarias foi cumprir o seu ofício sacerdotal. Entrou no lugar santo para oferecer o incenso. E as pessoas ficaram do lado de fora esperando que ele voltasse, mas ele acabou demorando mais do que o tempo normal. E alguns autores até contam algo bem interessante, dizendo que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, e era um local que ninguém poderia entrar, alguns autores dizem que ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se o sacrifício não fosse aceito, ele poderia morrer ali dentro do Santo dos Santos. E se é um lugar que ninguém pode entrar, como é que tirariam o corpo dele de lá? Puxando pela corda. E o pessoal, de repente, já estava preocupado, né? Vamos ter que puxar a corda? Será que Zacarias morreu? Será que será que aconteceu com ele? Ele está demorando lá dentro. Ele está demorando lá dentro. Né? Mas o fato é que Zacarias havia tido uma visão. A visão de um anjo. Né? O anjo Gabriel, que estava conversando com ele. Zacarias estava lá batendo um papo com o anjo. Conversando com o anjo. Né? E o povo esperando do lado de fora. O que será que aconteceu com esse Zacarias? A questão toda é que Zacarias havia tido uma visão. Uma visão. Gabriel, que assistia perante o Senhor, fora designado por Deus para ir ao encontro de Zacarias, para lhe esclarecer o que estava prestes a acontecer, que sua esposa Isabel ficaria grávida e que esse menino seria um instrumento de Deus para preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para Jesus. Para compreender o Natal, também precisamos de uma visão. Não precisamos certamente ver um anjo diante de nós, mas precisamos abrir os nossos olhos para as realidades espirituais e tremendas que envolvem o Natal e que envolvem a nossa vida neste mundo em que vivemos. Hoje, infelizmente, as pessoas estão com seus olhos vendados, impedidos de ver Jesus, de ver o verdadeiro sentido do Natal, por causa do consumismo, do materialismo, por causa de uma nuvem que se levanta diante das pessoas e as impedem de ver o Salvador, de ver o aniversariante, de ver o Senhor Jesus. O principal símbolo do Natal hoje é o Papai Noel, meu irmão. É o Papai Noel. Eu estava conversando com o pastor Davi, que é americano, né? Já pregou aqui na nossa igreja várias vezes, estava falando sexta-feira passada, na confraternização que a gente teve dos irmãos lá da igreja Parque Olímpico, da nossa congregação. Ele estava falando sobre Papai Noel, que lá nos Estados Unidos é muito forte, né? Eu falei, aqui também é muito forte, mas a gente não tem Papai Noel lá em casa. Ele falou, vocês não têm Papai Noel na sua casa? Eu falei, não, porque a gente acha que ele rouba a cena. Você não tem nenhum Papai Noel? Eu falei, não tem não. Tem um urso de neve lá, que eu não sei porquê, né? Mas Papai Noel não tem. Papai Noel não tem. A idolatria é assim, irmãos. A idolatria rouba a cena de Jesus. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Jesus, tá? Acaba se tornando um ídolo para a gente. Natal é Jesus, não é Papai Noel.
Ah, foi uma pessoa muito boa, que fez coisa muito legal, usar aquele gorro é bonito e tal, engraçado. É interessante. Mas não deixe que nada roube a cena de Jesus. Roube o lugar de Jesus. Não permita que nada tire o lugar que Jesus precisa ter. Abra os seus olhos. Que no meio de toda a celebração, no meio dos presentes, ou com presente ou sem presente, seja lá o que for, que você consiga ver Jesus. Que você consiga ver o verdadeiro sentido do Natal na sua vida. Há um lugar para Deus no nosso coração, um lugar que só Ele pode ocupar e preencher. Entretanto, o ser humano tem procurado preencher com muitas outras coisas. É hora de você abrir os olhos para compreender o lugar de Deus na sua vida. É hora de você abrir os olhos para os propósitos de Deus para a sua vida, para a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus realmente quer para você, aquilo que o Senhor deseja para você, em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Zacarias conseguiu abrir os seus olhos e ver o anjo, e ele teve uma visão da realidade que envolvia a sua vida e que envolvia o nascimento do Messias. A minha oração nessa manhã é que você também tenha os seus olhos bem abertos para ver Jesus e para ver o propósito de Jesus, para ver aquilo que realmente o Senhor planejou para você. Em terceiro lugar, celebre o Natal crendo no poder de Deus. Crendo no poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que Zacarias ficou estupefato quando ele viu o anjo. E ele ficou conversando com o anjo, ponderando com o anjo, mas como é que vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, eu sou idoso, minha mulher é idosa, nós já somos avançados na idade, como é que isso vai acontecer? Você está dizendo que a minha esposa vai ser mãe, que nós vamos gerar um filho, como é que isso vai acontecer? E Gabriel vira para ela e diz simplesmente, Zacarias, olha só, quem está falando sou eu. Eu sou Gabriel, né, que assisto na presença do Senhor. Eu não vim aqui contar uma historinha para você, não. Eu estou falando a verdade. Mas para você, já que você duvidou da minha palavra, já que você duvidou que aquilo que eu estou dizendo é verdade, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar mudo, sem falar, até o menino nascer. 9 meses sem poder falar nada. No mínimo 9 meses, sem poder falar nada, usando tabuinha, usando quadrinho, né? Usando isso e aquilo para se comunicar, Celebre o Natal crendo no poder de Deus, crendo no poder de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, o Senhor Jesus afirmou, vamos ler juntos esse texto? Você pode ler ali comigo na tela? Lucas 18, verso 27. Jesus respondeu... Mais uma vez, o que é impossível é... Meus irmãos, o Natal é a história do Deus do impossível, amém? O Natal é a história do Deus do impossível. Uma mulher idosa gerou um filho. Uma menina, provavelmente adolescente ainda, sem ser casada, gerou um filho. E não gerou um filho por partenogênese, não. Ela gerou um filho pela intervenção de Deus na sua vida. A história do Natal é a história do Deus do impossível. Para Isabel, já idosa, era impossível conceber. O anjo Gabriel disse que ela teria um filho, porque Deus havia atendido às orações de Zacarias. A palavra está lá no texto. Gabriel diz a Zacarias, Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas orações. Diante daquela circunstância, diante daquela situação de infertilidade, de esterilidade de Isabel, Zacarias orou a Deus. Diante dos seus problemas, o que é que você tem feito?
Você tem orado a Deus? Qual tem sido a sua reação diante das pressões da vida, diante dos problemas da vida? Você tem dobrado o seu joelho, tem clamado ao Senhor, colocado a sua vida diante de Deus? Zacarias e Isabel oravam ao Senhor. A Bíblia fala de muitas mulheres estéreis. Muitas mulheres estéreis. Uma delas foi Rebeca, nora de Abraão, esposa de Isaac. Quando Isaac casou-se, ele tinha 40 anos de idade. Quando os gêmeos Jacó e Esaú nasceram, ele tinha 60 anos de idade. Isso significa que ele orou insistentemente, está lá no texto de Gênesis. Ele orou insistentemente ao Senhor por 20 anos. 20 anos. Mas nós vivemos um tempo do imediatismo, em que nós queremos que as coisas aconteçam num piscar de olhos. Queremos que as coisas aconteçam no estalar dos nossos dedos. Em alguns momentos, as coisas até podem acontecer dessa forma, mas, via de regra, não vai acontecer ou não vão acontecer dessa forma. Não vão acontecer. E o que Deus espera de mim e de você é perseverança na oração. Perseverança na oração. Em Lucas 18 também, no início do capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele termina a parábola com uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura encontrará fé nos corações humanos? Os problemas da vida são vencidos através da oração da fé. Dobremos nossos joelhos e busquemos ao Senhor, no Senhor, a solução para cada problema que tivermos de enfrentar. Precisamos crer que Deus manifesta o seu poder, e manifesta o seu poder no seu tempo, na sua hora, no momento exato, nem antes e nem depois. A Bíblia diz que a vinda de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos, no momento exato em que Jesus deveria nascer, que o Messias deveria nascer, de fato Jesus nasceu. E aí a gente pergunta, mas como é que aconteceu isso em relação ao tempo? Pois é. Você sabe quanto tempo levou de Malaquias até João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento? Lembra? São 4 anos, não. São 4 séculos. 400 anos de silêncio de Deus. Mas na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento exato, o Salvador nasceu. O Messias nasceu. Deus interveio e começou a falar ao seu povo novamente. No momento certo, no momento exato, Deus agiu. E no momento certo, no momento exato, Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua família. O que você não pode é perder a sua fé. O que você não pode é duvidar da palavra do Senhor. Daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Muitas vezes nós achamos que Deus já se esqueceu de nós. Achamos que Ele nos abandonou e não vai cumprir as suas promessas. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, por demorada. Achamos que não vai acontecer mais. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos para cumprir cada uma das suas promessas. Com Deus é possível vencer a crise econômica, o desemprego, seja lá o que for. Seja lá o que for. Ontem eu vi uma entrevista, né, no jornal a um Papai Noel,
E ele disse que muitas crianças estavam pedindo a ele, né, para dar um emprego aos seus pais, desempregados. Eu queria só lembrar você que Papai Noel não tem poder nenhum para dar emprego a ninguém, mas Deus tem. Mas Jesus tem. Jesus tem. Com Deus é possível vencer as crises. Com Deus é possível vencer o desentendimento dentro da casa e viver em harmonia dentro do lar. Com Deus é possível perdoar e pedir perdão. Com Deus é possível enfrentar as lutas do dia a dia. É possível enfrentar as adversidades. Quando o mesmo Gabriel, no capítulo 1 também de Lucas, chegou para Maria e disse a Maria: você vai ser mãe. E ela perguntou: mas como que eu vou ser mãe se eu sou apenas noiva de José? Eu sou virgem. Eu não tenho relacionamento nenhum com o meu noivo. Não tenho relacionamento nenhum com o meu noivo. Eu não vivo com ele para depois a gente casar. Não é assim. Você não está entendendo, anjo. Acho que Maria estava dizendo para ele. Você não está entendendo. Eu não vivo com o meu noivo. Nós não casamos. Como é que eu vou ser mãe? Pois é. Gabriel disse para ela: minha filha, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Por isso o profeta, né, Deus usou o profeta para dizer: há porventura alguma coisa demasiado difícil para mim? Para mim existem muitas coisas difíceis, e para você também, mas para Deus não. Para Deus não. Não há nada difícil. Não há nada difícil. Assim como aquele homem que pedia a Jesus: Senhor Jesus, por favor, cura o meu servo que está lá em casa, doente. Tá bom, eu vou lá na sua casa. Não precisa não, Senhor. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E o meu servo ficará curado. Para Jesus, basta uma palavra. E Jesus proferiu uma palavra e ele foi curado. Ele foi curado. O Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Deus age e glorifica o seu nome justamente na impossibilidade humana. Zacarias duvidou da palavra do anjo e ficou mudo até o nascimento de João. A palavra de Deus nos diz, vamos ler juntos ali, Hebreus 11, verso 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós não cremos em Deus, nós estamos dizendo que Deus não tem condições de fazer aquilo que Ele prometeu. E você acha que isso alegra ou entristece o coração de Deus? A perda da voz, a perda da sua voz, a perda da capacidade de falar para Zacarias, trouxe dificuldade ao exercício da sua função sacerdotal. A falta de fé trouxe consequências a Zacarias. A falta de fé trouxe consequências a Zacarias. Eu queria lembrar a você que a falta de fé traz consequências desastrosas à nossa vida. A falta de fé traz consequências desastrosas à nossa vida. A falta de fé trouxe consequências desastrosas ao povo de Israel enquanto caminhava pelo deserto até a terra prometida. A falta de fé impede que tomemos posse das bênçãos que Deus tem preparado para nós. A falta de fé traz barreiras e impedimentos ao nosso relacionamento com Deus. Se existe alguma coisa que entristece o coração de Deus, é a falta de fé. É a falta de fé. A falta de fé demonstra que nós não cremos que Deus tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Somente pela fé é possível acreditar nessa história do Natal. Somente pela fé é possível acreditar
no nascimento do Messias, Filho de Deus, vindo ao mundo. Somente pela fé nós vamos celebrar o Natal, não como um simples feriado amanhã, mas, sobretudo, como algo que Deus fez em favor da nossa salvação, em favor da nossa redenção. E isso fará toda a diferença na nossa vida. Deus mandou um anjo para falar a Zacarias sobre o nascimento do Salvador. Hoje, Deus está usando esta igreja para falar ao seu coração sobre o nascimento do Salvador e sobre o lugar que o Salvador precisa ter na sua vida. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e se tornou o Salvador de todo aquele que nele crê, de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele como seu único e suficiente Salvador. Porque a nossa salvação era impossível de ser alcançada por nós mesmos. Deus agiu, Deus interveio. Ele tomou a providência de enviar o seu Filho ao mundo para morrer na cruz e levar sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados. Porque somos pecadores, é impossível conquistarmos a nossa salvação por nós mesmos. E é por isso que precisamos crer, confiar naquilo que Jesus fez por nós. Vindo ao mundo, vivendo, sofrendo, morrendo e ressuscitando por nós, para nos resgatar e para nos salvar. Uma imagem marcante para mim é a imagem de um corredor na Olimpíada de Barcelona, que nós já compartilhamos com os irmãos talvez algum tempo atrás. Aquela corrida era a corrida da vida. Era a corrida da sua vida. E ele era o grande favorito a ganhar aquela corrida, conquistar a medalha de ouro. Se não me engano, a corrida dos 400 metros no atletismo. Mas, para sua surpresa, no momento da largada, ele teve um estiramento e caiu naquela pista. E viu todos os seus competidores indo à sua frente. E ele se levantou naquela pista, tentando andar, tentando fazer um esforço além das suas próprias forças para chegar à linha de chegada. Quando de repente alguém simplesmente sai da arquibancada, fura todo o esquema de segurança que havia naquele estádio, vai até a pista, o estádio está de pé, todo mundo olhando aquela cena, e aquele homem mais velho abraça o corredor e diz: filho, você não precisa fazer isso. E ele diz: pai, eu preciso fazer isso. E o pai vira para o filho e diz: então vamos fazer juntos. E o pai abraça o filho e os dois vão caminhando juntos até a linha de chegada. Queria só dizer para você, querido, que Deus não ficou na arquibancada. Ele viu a gente caído lá na pista. Não por conta de um estiramento, mas por conta do pecado. E Ele não ficou lá, num camarote, vendo a nossa miséria, mas Ele desceu. Ele veio ao nosso encontro. Jesus é o correr de Deus na nossa direção. E Ele é o Deus conosco. Ele veio para nos abraçar e dizer: vamos fazer isso juntos. Vamos caminhar juntos. Com Ele nós chegamos até a linha de chegada. Naquela corrida, ninguém mais prestou atenção em quem ganhou, quem deixou de ganhar. O estádio inteiro observava pai e filho caminhando até aquela linha. Queria só lembrar para você que Jesus é o correr de Deus na minha direção e na sua direção. E Ele está dizendo: você não precisa fazer isso sozinho.
vamos fazer juntos. Vamos caminhar juntos daqui para frente. Isso é Natal. Deus que vem ao nosso encontro. O Deus do impossível veio ao meu encontro e ao seu encontro, para nos salvar e para nos ajudar a caminhar juntos até a linha de chegada. Por isso, nesse Natal, não se esqueça do aniversariante. Aquela bola ali, tem 3 cruzes ali. No meio da celebração do Natal, tem uma cruz ali dentro, que simboliza o amor de Deus por mim e por você. Não se esqueça do aniversariante hoje. Não se esqueça do aniversariante. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus não ficou na arquibancada, vendo você se arrastar, vendo você caído na pista diante de todos. Mas Ele veio ao seu encontro, ao meu encontro, por meio de Jesus de Nazaré, para dizer, vamos juntos. Comigo você vai conseguir chegar até a linha de chegada. Ele saiu do seu trono de glória, ele saiu da arquibancada, ele saiu do seu camarote majestoso, para vir ao meu encontro e ao seu encontro, para dizer, vamos fazer isso juntos, vamos caminhar juntos. Creia no Deus do impossível.